O utilitarismo é uma doutrina que teve como principais expoentes e defensores Jeremy Bentham e John Stuart Mill entre os séculos XVIII e XIX, e que influenciou o pensamento jurídico, econômico, ético, filosófico ao longo de tantos anos. Para o utilitarismo, a medida das ações está na sua capacidade de produzir bem-estar e felicidade ao maior número de pessoas envolvidas, de forma que as ações não seriam medidas por princípios e valores intrínsecos. O que sustenta o utilitarismo? O que sustenta o utilitarismo clássico? Como o utilitarismo funciona? Qual é a diferença entre utilitarismo e consequencialismo? Quais são os desdobramentos na nossa contemporaneidade? Estas e outras questões serão debatidas no programa de hoje, que trata do tema utilitarismo. Fique com a gente, porque o Direito e Literatura está começando agora. A partir de agora, você acompanha um debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender as temáticas contemporâneas com o auxílio da literatura. No Direito e Literatura, que começa agora, temos o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura. E hoje vamos discutir o tema utilitarismo. E para isso recebemos no estúdio Henriette Caram, professora do Programa de Pós-Graduação em Letras da URGS, Adriano Naves de Brito, decano da Escola de Humanidades da Unicinos, e José Luiz Bolzan de Moraes, professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos. Sejam bem-vindos. Vou começar com o Adriano. Opa! Bom, eu trouxe alguns livros, mas não são esses que eu vou mostrar. E para falar do livro que eu trouxe, eu tenho que dar falar da conexão desse livro que eu trouxe para apresentar aqui. Com o tema, eu tenho que dar uma volta um pouquinho grande. O livro se chama, é de Edgar Allan Poe, e se chama The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket. E é um livro... Traduzindo para o telespectador. A narrativa de Arthur Gordon Pym, dessa cidadezinha, que na verdade é um porto nos Estados Unidos, Nantucket, que era um porto onde saíam baleeiros, etc. O livro é de 1838. E é um livro, nas palavras do próprio Edgar Allan Poe, é um livro estranho. E ele não tinha tido muito sucesso ainda com a publicação das pequenas histórias, e aí ele resolveu publicar um romance. Esse foi o único romance que ele publicou por inteiro, que ele escreveu por inteiro. E o livro, então, tem uma narrativa estranha de um viajante. Ele sai viajando, etc. E entre os acontecimentos desta viagem, tem um que é muito peculiar e muito bizarro, que o navio no qual ele está aderna, e eles têm problemas, e eles estão ali no mar, sem condições de sobrevivência, e aí eles resolvem lançar a mão do costume do mar. O costume do mar é escolher alguém que vai ser morto para que os outros possam sobreviver. E o cidadão que perde, quando jogam a sorte, é Richard Park. E isso em 1838. Bom, a história ficou famosa, essa história ficou famosa com uma outra história que no direito é super famosa, mas que tinha caído em esquecimento, que acontece, se não me engano, em 1884, algo como 50 anos depois. Marinheiros vão ao mar e ali o barco afunda, eles iam levar um iate de uma pessoa que tinha comprado um iate, o iate afunda, eles estão num pequeno bote e ao longo dos dias passam, eles querem lançar a mão do costume do mar. E eles, de fato, matam o mais jovem dos marinheiros, tinha 17 anos de idade, cujo nome era Richard Park. Matam, vão a julgamento, no julgamento eles alegam a necessidade sobre a lei, perdem, são condenados à prisão perpétua, se não me engano, com recomendação de perdão. Ficam 6 meses na prisão e são soltos. Foi emblemático, até hoje isso é estudado, mas o tema só voltou ao domínio público porque anos mais tarde, já no século XX, se fez uma pesquisa sobre as maiores coincidências que podiam ser identificadas. E essa foi uma coincidência,
que o personagem se chamava Richard Parker, escrito pelo Allan Poe, no mesmo caso. O filme a história, afinal de contas, influenciou vários escritores, como Júlio Verne, do Allan Poe, e veio agora a cinema com A Vida de Pi. O tigre se chamava Richard Parker. Então, com a conexão com o utilitarismo, é exatamente essa ideia de que, bom, em nome de sobrevivência de um número maior, um tem que perecer. Então fica aí o registro e a partir do jeito a gente conversa. Fantástico. Depois nós queremos, isso para o direito é um prato cheíssimo, afinal, porque depois queremos discutir a questão da filosofia moral, que está em cima dessas questões, a diferença entre as escolhas jurídicas, direito se escolhe também ou se decide, a questão do consequencialismo, né? E o princípio. Uhum. Isso fecha tudo, então temos prato cheíssimo, né? E eu continuo agora com o Bolzan ou com eu comecei com o Adriano por causa da filosofia stricto sensu e continuo agora com a Henriette, então. Bom, no texto que eu trouxe foi Frankenstein, uma história conhecida e um livro pouco lido, Mary Shelley. É escrito, vem a público, na verdade, 20 anos antes. Né? Ele é escrito em 1816 e é publicado em 1818. E a história em si, nós só conhecemos, em geral, uma pequena parte, né? Porque essa narrativa é uma narrativa que se desdobra em 3. A gente conhece dos filmes. A gente conhece só a parte da criatura, né? E, via de regra, as pessoas imaginam que Frankenstein é a criatura, é o monstro, né? Quando, na verdade, é aquele que o criou, né? Que é Victor Frankenstein. Mas, então, nós temos 3 planos narrativos. O primeiro é um jovem que tem a ambição de atravessar o Polo Norte e, nessa sua tentativa, escreve cartas para sua irmã contando os episódios que ocorrem com ele. E ele encontra um sujeito à deriva no meio do gelo, que é Victor Frankenstein. Segunda narrativa, Victor Frankenstein contando para esse jovem de 28 anos da sua ambição, que sempre o perseguiu, de dominar o princípio da vida e poder dar vida a um ser, né? E todas as suas experiências, inclusive com a profanação de túmulos para criar esta criatura que depois se voltará contra ele, contra a humanidade, quando percebe que não há espaço para ele no mundo, né? Então, essa criatura que se transforma numa criatura maléfica e que conta a sua história na terceira narrativa. E, ao contar a sua história, vai dizer que há um momento que, na sua solidão, ele procura Victor Frankenstein e exige de Frankenstein que crie uma mulher, uma fêmea, para o acompanhar, já que ele vive sozinho e ele é excluído pela sua figura horrorosa de todo o convívio humano. Victor Frankenstein tem que decidir entre criar esse segundo monstro, que duplicaria a força desses seres contra a humanidade, ou, cedendo, né, ao pedido do monstro, ou então se impor não criar, mas isso representaria uma sequência de mortes, como de fato ocorre, né, do seu irmão, do seu melhor amigo, da sua noiva. E ele decide pelo bem-estar, pela felicidade da maioria. Interessante. E aí tem, então, os seus entes queridos mortos, assassinados pelo monstro, mas tem a humanidade preservada do mal. Perfeito. Professor Bolzan. Bom, hoje eu tenho buscado trazer sempre uma obra literária, mas hoje eu não trouxe um texto, vamos dizer assim, literário, no sentido estrito, mas é um livro publicado recentemente no Brasil, que eu acho que acaba dialogando bastante com algumas temáticas, sobretudo no viés mais da economia, que é Keynes versus Hayek. Mostra ele mais Keynes bonitinho versus assim. Hayek, que é as origens e a herança do maior duelo econômico da história, que é na realidade um jornalista, escreve Nicholas Wapshott, que escreve esse texto, e ele se inaugura na realidade com uma história que
algumas assim, divergências em que Keynes e Hayek estariam sentados no teto do King's College em Cambridge na Segunda Guerra, que eles faziam revezamento para vigiar os ataques com bombas incendiárias americanas, para poder empurrar as bombas para não queimar o teto do King's College. Então se inaugura com essa cena que eles estariam os dois sentados na noite e fazendo essa vigia. E aí o livro se desenrola exatamente contando um pouco da relação entre Keynes e Hayek na disputa entre um modelo intervencionista do Estado, um modelo keynesiano, da construção do Estado social e as repercussões disso, as consequências desse modelo, em contraposição ao modelo do Hayek, de uma perspectiva mais de privatizações e tal. E como isso vai se produzindo e vai se reproduzindo tanto desde a Primeira Guerra Mundial, né, quando o Hayek é um soldado austríaco na guerra, e Keynes já estava atuando como representante do governo inglês na negociação por busca de financiamento para a própria máquina de guerra dos aliados, como ele atua depois no Tratado de Versalhes, e ele escreve um livro, uma crítica muito forte ao acordo dos aliados e as imposições dos aliados sobre a Alemanha na época, né, mostrando já que isso seria, assim, daria início à possibilidade de uma nova guerra, né, vamos dizer assim, a fome dos aliados em face da Alemanha, sobretudo da França e da Itália, que apareciam muito fortemente nisso. E como isso vai se reproduzir em 2008, né, vai chegar em 2008 na nova crise, e aí vai a disputa, passando pelos governos Thatcher e Reagan, a crise coloca de novo o debate entre uma opção hayekiana, né, ou uma opção keynesiana, ou seja, do Estado. Isso vem se repetindo também. Por exemplo, o próprio Brasil acaba sempre nessa discussão entre reformas mais neoliberais ou mais Estado. Essa questão é recorrente. Porque, na realidade, a base utilitarista está por trás também dessa discussão em torno, né, de um princípio do utilitarismo ligado a uma análise econômica. Né? E no direito isso acaba também acontece. Repercutindo também hoje, sobretudo hoje, quando você trabalha com a análise econômica do direito. Deixa eu só uma questão, nós temos 1 minuto e pouquinho. Adriano, poderia conceituar assim, para o nosso telespectador assim, o utilitarismo assim, em termos clássicos? Isso. Assim. Você citou aqui na introdução do programa os dois grandes representantes, que é o Bentham e o Mill, e eles escrevem, então, uma teoria sobre, no fundo, uma teoria sobre o valor, né? E dizendo o quê? Que o valor de uma ação se mede pelas consequências dessa ação. Por isso que em teoria moral nós chamamos isso, é uma teoria ligada ao consequencialismo. Porque as consequências determinam, então, quais são os valores. E não por exemplo, se eu que... quero condenar alguém usando prova ilícita, eu faço um raciocínio utilitarista, consequencialista, porque aí os fins vão justificar os meios aos quais eu quero chegar. Por exemplo, vai ser melhor para a sociedade que aquela pessoa seja condenada. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Para o nosso telespectador assim pegar. Uma coisa importante que essa doutrina, passo a ligar para ti, essa doutrina remonta a pensadores iluministas do século XVII, XVIII, do movimento do iluminismo inglês. Nós pensamos, então, Hume, Adam Smith. O que eles estavam dizendo? E Hume, sobretudo, porque Hume tem uma teoria muito interessante sobre a utilidade. Utilidade é alguma coisa que nós valorizamos em geral. Então, tem uma dimensão aí que, às vezes, nós colocamos de uma maneira um pouco pejorativa. Mas vamos tentar, inicialmente, para efeito da discussão, entender o sentido da utilidade. E depois fazermos a crítica, porque há muitas críticas a serem feitas. Não, só quer fechar, só para dizer que já Bentham traz isso para o campo do direito na questão da pena, né? Ou seja, a questão da utilidade da pena no campo do direito penal. Ou seja, já como representante dessa escola, né, e isso aplicado no campo do direito, mais estritamente no campo do direito penal. Eu acho que essa discussão é uma discussão importante por conta disso também. Maravilha. O Direito e Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo, mas na volta a gente continua a discussão sobre o tema de hoje, utilitarismo. No próximo bloco vamos falar mais sobre esse assunto, discorrendo sobre o que rege essa doutrina e suas diferenças e suas inserções. Já voltamos.